É bom sempre lembrar que, na esteira das grandes mobilizações populares dos últimos tempos, as maiores da nossa história, o país começou a mudar através de instituições que são essenciais para o seu futuro. Mudou, sim, o Ministério Público, mudou a Polícia Federal e muda também a Justiça, especialmente a Justiça Federal, com sede em Curitiba, capital do meu estado. E é bom sempre repisar. Ou os políticos mudam ou serão atropelados por esse sentimento imbatível de mudança que assalta a alma do povo brasileiro. Não há como impedir a mudança. E hoje eu venho à tribuna para repercutir também, como aqui já se repercutiu anteriormente, declarações do procurador Deltan Dallagnol, que coordena a força-tarefa na Operação Lava Jato. Ele afirmou em entrevista que quem conspira contra as investigações são pessoas que estão entre os mais poderosos e influentes da República. E vai além, realizando uma análise sobre o comportamento de lideranças políticas desejosas de comprometer as investigações em curso. É lastimável que isso ocorra quando se exige a mudança da cultura política no país, encontrar lideranças que trabalham a favor da impunidade, tentando comprometer investigações e, inclusive, inviabilizar a Operação Lava Jato, como admite o doutor Deltan Dallagnol. Eu prefiro dizer que é impossível, que a Operação Lava Jato jamais será contida. Ela alcançará os seus objetivos finais, sustentada, sobretudo, pelo apoio popular. Mas, certamente, presidente, também sustentada por aqueles que, na atividade pública, compreendem que as aspirações maiores do povo brasileiro é uma mudança radical em relação ao sistema vigente. E, no contexto destas preocupações, nós também suscitamos a necessidade, que foi também alvo de análise do procurador na entrevista. A Câmara dos Deputados não pode impedir que se vote imediatamente, em regime de urgência, com celeridade, as 10 medidas contra a corrupção, que obtiveram mais de 2 milhões de assinaturas de brasileiros desejosos de aprimorar, impondo maior rigor, sobretudo na legislação penal do país, trabalhando, portanto, contra a impunidade que alimentou os escândalos de corrupção que hoje preocupam e provocam grande indignação no povo brasileiro. É urgente a aprovação. O presidente da Câmara tem que constituir uma comissão especial para iniciar o debate sobre as 10 medidas contra a corrupção. Aqueles que querem votar contra, votem contra, mas é preciso deliberar. Depois desse esforço coletivo, com mais de 2 milhões de brasileiros subscrevendo essas propostas que veio do Ministério Público, não se admite protelação da parte da Câmara dos Deputados. Democraticamente se delibere sobre essa matéria. E os projetos que favorecem a impunidade, que estão sendo apresentados também no Congresso Nacional, tem sido alvo de preocupação tanto do juiz Sérgio Moro, quanto de procuradores como Deltan Dallagnol e outros, e certamente preocupação dos brasileiros de bem que querem impor uma nova justiça a esse país.
Mais um projeto que eu considero fundamental, que está nesse contexto de medidas legislativas para aprimorar a legislação e consagrar a instalação no país da nova justiça. Aquela que vai ficar distante do conceito antigo de que a justiça é apenas para os pobres, e que será a justiça igual para todos. No contexto dessas ideias e dessas propostas, eu incluo o fim do foro privilegiado. E trago reportagem que aplaudo da revista Época sobre essa matéria, fazendo referência exatamente à importância de deliberarmos sobre este assunto. Em meio a esse vendaval devastador de escândalos de corrupção, envolvendo, sobretudo, lideranças políticas de expressão nacional, é hora de discutirmos esse tema. Está de posse do relator, o senador Roberto Rocha, o projeto de emenda constitucional de minha autoria, que é de 2013, que extingue o foro privilegiado. Nós percorremos o mundo para verificar onde existe o foro privilegiado, da forma como ele é posto no Brasil. Encontramos apenas um país, a Espanha. Nos demais não existe o foro privilegiado. E onde existe, apenas em relação ao presidente da República e aos presidentes dos três poderes. Não existindo foro privilegiado para milhares de autoridades, como ocorre no Brasil. E mesmo a nossa Constituição, eu repito, 145 anos sem foro privilegiado. Desde o Império, percorremos todas elas, desde o Império, e não encontramos o foro privilegiado. Somente mais recentemente, exatamente nesse período em que prevaleceu a impunidade, alimentando a corrupção de forma devastadora no nosso país. Eu concedo, com a permissão do presidente, um minuto só, senador Álvaro ao Dias. senador Paulo Paim, ou a parte que eu só quero dizer da minha satisfação de estar entrando no plenário nesse momento, porque eu estava agora falando para os alunos da Escola Técnica do Gama, e me fizeram exatamente essa pergunta. Eu respondi exatamente como o senhor está falando nesse momento da tribuna e por isso quis fazer esse destaque. A pergunta era essa, da história do foro privilegiado, se eu não achava que deveria ser igual para todo cidadão, enfim, se o cara é sério, é responsável, não deve, não teme, enfim. Eu respondi exatamente igual ao senhor, então eu quis fazer essa parte numa homenagem a eles, aos simples e humildes, mas muito competentes e inteligentes alunos do Gama, em torno de 60 alunos que estavam lá. Era isso. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Realmente, nós todos que queremos o país da decência e da moralidade na atividade pública, devemos defender uma nova justiça. Trabalhar pela consagração dessa nova justiça, onde realmente todos devam ser iguais perante a lei. E devemos assumir aqui a nossa responsabilidade, propondo alterações na legislação vigente que a aprimorem e, sobretudo, impondo maior rigor para ressuscitar as esperanças do povo brasileiro de que é possível, sim, viver num país com justiça. Muito obrigado, senhor presidente.